queria dizer muito rapidamente de que lugar eu falo. Eu falo que, na minha vida profissional, eu sempre trabalhei com crianças afastadas da família. Entrei para a faculdade com 17 anos, trabalhei até os 20 numa instituição de longa permanência, o antigo orfanato, e aquilo mexeu com a minha vida o tempo todo. Depois disso, tive 3 filhos, fiquei 14 anos na minha casa, porque eu tinha um sentimento muito forte de que o quanto eu senti naquele espaço que eu precisava estar com os meus filhos nesses primeiros anos de vida. E aí, depois, quando voltei a trabalhar, voltei novamente para a alta complexidade, começamos em Campinas, então, há 22 anos, trabalho há 23 na Prefeitura de Campinas, e há 22 anos iniciamos o trabalho de acolhimento familiar. Então, eu estive como coordenadora em nível central, depois como chefe do serviço, coordenadora do serviço, por 7 anos, depois voltei para o nível central, pois fui secretária de assistência em Campinas, então eu trabalhei com acolhimento familiar de diversos ângulos e pude também, nesse período, fazer o mestrado e doutorado nesta área. E esse trabalho é um trabalho que eu acredito muito. E, dentro disso, pude, agora, recentemente, né, foram distribuídas 38 mil cópias desse livro, gratuitamente. Foi um trabalho de muitas mãos, e de muitas mãos foi também o trabalho da Paulus, como assessoria, entidade de assessoramento da assistência social, pôde contribuir com isso para a difusão mesmo do acolhimento familiar no nosso país, e tendo como categoria o cuidar e a proteção, a partir do princípio que, se a família tem a função social de cuidar e proteger, se temos um serviço de acolhimento, que função social que ele estava, então, cumprindo, se ele também cumpria essa função do cuidar e proteger de crianças e adolescentes. Para isso, eu ouvi crianças e adolescentes do serviço, famílias de origem, famílias acolhedoras e a própria equipe profissional. E o Davi, uma criança acolhida no nosso serviço, na oficina que fiz com eles, para perceber se eles capturavam esse cuidado e a proteção dentro do serviço. E esse Davi chamou muito a minha atenção, porque nós estávamos ali, junto com a psicóloga, aplicando uma dinâmica, e parecia que o Davi não parava nunca, né? Ele não estava, parecia que ele não estava presente. A hora que a gente estava terminando a oficina, ele salta e fala, né? O Sapeca protege, a família cuida, né? Então, ele que parecia que não estava ali, ele conseguiu dizer direitinho o que fazia essa díade, né, de proteção. E aí eu me pergunto, né, o tempo todo nesse doutorado, por que acolher crianças e adolescentes em famílias acolhedoras? Foi uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa oral, história oral, e o serviço, então, de família acolhedora, pude perceber, nesse estudo, que ele tem um compromisso de uma atenção familiar mais individualizada. Ele tem também a convivência, né, em comunidade, usufruir de relações e de recursos da comunidade, e ele tem como compromisso adicional garantir essa transitoriedade da medida e o intenso trabalho com a família de origem, porque nós trabalhamos para que as crianças possam voltar para suas famílias de um retorno protegido. Trabalhamos, então, na perspectiva desse trabalho inovado e comprometido com os direitos da cidadania. Então, eu sempre digo que nós temos normativas e regras nacionais, mas a demanda local é que faz o desenho do serviço, e isso precisa ser muito respeitado. O modelo operativo, com rigor conceitual e metodológico, não dá para a gente se jogar ou se arriscar. Nós precisamos estudar e saber o que estamos fazendo, porque temos um desafio a enfrentar, que é a cultura consolidada de institucionalização. Então, nesse momento, né, eu faço aqui um agradecimento ao professor Dr. Nelson, Dr. Zeni, Dr. Fox, porque eu tive a oportunidade de estar em Harvard na formação da primeira infância, e voltei de Harvard em abril de 2017, assumindo o quanto eu estaria trabalhando ainda mais pela primeira infância, no sentido de prevenção, e com a certeza de que quem realiza acolhimento institucional, nós não estamos em mãos diferentes. Nós precisamos
que, a partir do entendimento do que isso significa, tenhamos nos profissionais do acolhimento institucional, que já têm uma experiência riquíssima de trabalhar com assuntos tão complexos que é uma medida protetiva, eles possam ser os grandes batalhadores para que a gente possa ter famílias acolhedoras frente à necessidade e àquilo que a gente percebe que é importante na vida de uma criança. E, ainda assim, que trabalhamos incessantemente para que as instituições também atinjam um nível de qualidade para esse atendimento. Nós percebemos que esse papel protetivo do serviço, a convivência familiar e comunitária somada, né, essa convivência comunitária somada à familiar, ela provoca um sentimento diferenciado. Eu digo que, muitas vezes, a gente passa na frente de um serviço de acolhimento institucional e não sabe o que tem lá dentro. E continuamos não sabendo. Uma criança em família acolhedora, ela provoca a família, ela provoca os vizinhos, ela provoca a igreja onde a criança vai, o supermercado, a vivência, e fazemos que, com isso, a sociedade entenda que todos nós somos adultos que devemos cuidar e preservar a geração que vem. E é esse sentimento de uma cidadania plena que a gente espera essa reflexão da situação das crianças e suas famílias no contexto social. Digo que tanto os tratados nacionais e internacionais, eles regem, né, que a garantia de direito tem que oferecer cuidado e proteção a essas crianças, mesmo antes do seu nascimento. São seres essencialmente autônomos, mas que têm uma capacidade limitada no exercício desse direito, e a gente, então, precisa de adultos cuidadores para que faça esse serviço. Perguntado, então, ao José, uma família acolhedora, foi perguntado se a experiência do acolhimento parece provocar as pessoas ao redor. E algumas o questionam. Vocês não sentem amor pelo fato delas irem embora? Acho que isso é um aprendizado de um amor incondicional. O amor que você vai dar e não querer nada em troca. Se permanecerem, ótimo. Se não, fizemos o que foi possível. Não é o amor de posse. Ao serem questionados se isso foi aprendido ou se eles já tinham esse conceito, a esposa dele responde: foi aprendido. Na situação de acolhimento, isso está implícito. Sempre soubemos que não ficaríamos com a criança. Então, quer dizer que a situação exigiria um aprendizado. A gente ia ter que aprender a lidar com essa situação. Então, aqui cabe um espaço muito grande a nós, profissionais, de oferecer essa formação continuada para que eles possam assumir esse aprendido, né, durante todo esse trabalho. Nós podemos inferir que a convivência familiar oferecida a partir de um serviço dessa natureza atende a importantes aspectos inscritos no necessário desenvolvimento humano. É possível compreender que a política pública precisa repensar essa prática em qualquer que seja o serviço sob medida protetiva. As famílias acolhedoras, o que foi percebido na pesquisa? No primeiro momento da procura, existe um impulso de solidariedade a respeito das necessidades das crianças, mas a nós, profissionais, a esse conjunto cabe que esse impulso de solidariedade permaneça, mas que seja acrescido no sentido de cidadania. Nós precisamos formar cidadãos com uma construção de sujeitos políticos, sujeitos coletivos, para que possa exercer, de fato, dever da família, da sociedade e do Estado, esse conjunto de cuidados a crianças e adolescentes. As famílias acolhedoras demonstraram valorizar os conhecimentos adquiridos, mostrando-se muito confortáveis ao falar de legislação brasileira. Acho que foi dito que a primeira, né, um dos primeiros módulos é falar sobre isso. Eu percebi isso muito claramente na fala das famílias e que elas sentiam-se parte da construção do país com base no trabalho que elas realizavam. E trago aqui a fala da Sueli, no seu papel de família acolhedora. Ela diz que, nas reuniões do serviço, nós temos acesso a conhecimentos da legislação pertinente, nós temos conversas no sentido até de conhecimento da parte técnica. Então, nós sabemos que na Constituição está previsto que nós temos, como sociedade, o dever de cuidar da criança. Não só o governo, a sociedade também é um ator nisso, e eu sou cidadã e preciso atuar, eu preciso proteger. Eu sinto que eu tenho o direito de participar, de cuidar daquela criança que eu estou vendo, que está sendo protegida, mas, mais que isso, eu tenho o dever.
Então, o cidadão tem que entender o seu papel, como atuar na vida do outro de forma respeitada e controlada. Ajudar o progresso, a proteção da criança, porque uma nação é feita de pessoas, é feita de famílias, é feita de indivíduos. Então, nós precisamos ter isso em mente e temos que olhar para o outro de forma a fazê-lo crescer. Dentro disso, eu fico muito feliz também em ouvir as famílias acolhedoras tomando este lugar. Nessa relação de parceria, que foi muito bem dito aqui, as famílias acolhedoras são nossas grandes parceiras. Ficou evidente, né, que essa parceria, mas também ficou claro o quanto a equipe técnica tem que manter o seu papel atento a cada acolhimento. A família acolhedora pode ser a mesma, mas ela reage de forma diferente a cada nova experiência de acolher. Mesmo que a aprendizagem cotidiana obtida a partir de diversos acolhimentos revele consequente maturidade, cada acolhimento mexe de forma diferente com cada membro da família acolhedora. Então, mais uma fala, onde diz, uma família acolhedora, ela diz, nós aprendemos no Sapeca que não adianta tirar da mãe biológica para proteger e fazer com que a nossa criança passe por maus tratos. O maus trato que ele quis dizer é que, muitas vezes, você dá tanta atenção para a criança que chegou e você desloca um pouco a atenção do seu próprio filho. Então, eu percebi isso muito claramente quando ele dizia assim, uma coisa que ouvimos e que nos ensinou muito foi, não adianta, né? E isso até nos machucou um pouquinho, a gente acolher alguém de fora e desacolher os que estão dentro da casa, no caso, os nossos filhos. Então, considero que as profissionais são bem atentas ao que está acontecendo. Aqui tinha sido um fato, onde tinha sido percebido e foi cuidado da criança, da própria família acolhedora. Então, esses espaços de escuta individuais e coletivos também são apresentados como apoio para toda e qualquer situação em que envolva as relações interpessoais. Esse serviço ele tem a clareza, né, de que o acolhimento de uma criança altera a dinâmica familiar e, de maneira muito particular, né, dependendo da situação, mexe com a subjetividade dos membros desta família. E isso é observado na fala da Zilá, que viveu a experiência do acolhimento de 5 crianças, onde ela diz a situação delas reacendeu uma história que estava lá, quietinha, que eu achava que eu já tinha resolvido. Então, quando nós falamos que essas crianças, com seus históricos, mexem com a gente, eu acho que elas movimentam coisas em nós. Então, nós, profissionais, precisamos estar atentos a isso. A crença na possibilidade da mudança do ser humano, isso está muito presente nas famílias acolhedoras, e a gente percebe esse cuidado, e essa crença mobiliza a todos que motiva na construção de uma cidadania plena. Percebeu-se claramente que esse cuidado estão relacionados ao âmbito afetivo, mas também se inscreve no campo da ética e intimamente articulado à ética da justiça. Na medida em que a gente amplia a compreensão desses fenômenos, também amplia para nós um âmbito possível de um atendimento mais ampliado em rede. A construção do sentido de pertencimento dessas crianças está muito presente na relação com indivíduos que ofereçam a elas segurança e oportunidade para uma continuidade de experiências. O papel da família e dos serviços inclui a sua iniciação no mundo público, possibilitado pela convivência a mais segura na comunidade. Nós nos tornamos humanos porque outros humanos nos significam. Então, a família e a comunidade formam a criança e o adolescente. A comunidade pode oferecer a completude do ser humano, as experiências com outros costumes, com modos de ser, o saber esperar, o viver coletivo, a vivência social e política. A comunidade para a criança é tão importante como a família, pois é nela que a sua formação se completa. E aí nós perguntamos, e isso é um trabalho muito grande do GT Nacional, do Movimento Nacional, onde nós estamos aqui tão bem representados, e nós perguntamos por que acolhemos criança. Isso nós sabemos. Agora, para que nós acolhemos? São perguntas que estão diariamente nas nossas discussões, e essas ações precisam ocorrer no Brasil com planejamentos claros e que a gente tenha apoio de todo o sistema, do sistema de garantia de direitos. Esses serviços precisam se apresentar como uma ação do Estado que tenha uma intencionalidade. Diretrizes que se desenvolvam a partir de metas, com previsão de processos de operacionalização, com metodologia condizente a essa necessidade.
Esse compromisso tem que levar os sujeitos envolvidos a assumir a sua condição de sujeitos políticos, centrando-se com maior intensidade na busca do reconhecimento, da efetivação desse maior interesse das crianças acolhidas e suas famílias, ampliado para um reconhecimento da validade de uma luta pela efetivação desse tipo de ação a nível de uma sociedade. Então, a voz da criança precisa ser a expressão do cuidado e da proteção de adultos que a considerem um ser em condição peculiar de desenvolvimento, merecedor de toda a proteção da família, do Estado e da sociedade. Essas questões precisam ser levadas em consideração no trabalho profissional. Deve-se procurar trabalhar com a família e com a rede, criando condições para o envolvimento das famílias na decisão e ação durante todo o processo. Nós não trabalhamos para as famílias, nós trabalhamos com as famílias. As crianças, elas podem e devem ser ouvidas sobre as suas situações. Isso não significa que elas sempre sabem o que é melhor para elas em determinados momentos, mas elas têm opiniões muito claras que podem ser usadas para ajudar a pensar em maneiras pelas quais o acolhimento pode ser mais bem aplicado ou desenvolvido. Tem uma frase que eu gosto de usar que diz que nem sempre podemos atender ao pedido de uma criança, mas o seu pedido orienta as nossas ações. Então, nós precisamos ter isso sempre em mente. A apropriação de novos valores, principalmente no que se refere à educação de crianças, foi percebido como muito importante por todos os envolvidos. As crianças que participaram ou que participam do acolhimento familiar, sujeitos ativos dessa educação, também expressam essa dimensão em suas falas. As famílias acolhedoras demonstraram muita capacidade de descrever todo o processo de operacionalização dos serviços, dizendo também que foi sentido por esses sujeitos, que receberam esse cuidado. Também as famílias de origem e as crianças souberam falar desse processo. Também foi apresentado como uma dimensão que implica fases, diversidade de sujeitos em diferentes níveis de interlocução, tendo por foco a garantia de direitos. O cuidado esteve presente como um importante ingrediente aglutinador das ações, e as famílias acolhedoras e a equipe, elas chegam a se autodeclararem como um conjunto responsável. Já indo para o final, a gente está aqui tudo correndo. Eu quero dizer que eu trago comigo essa frase da Dulce Critelli, onde ela fala que uma casa é, felizmente, o lugar de lugares conhecidos, da estabilidade, da rotina, da repetição, da mesmice. Um lugar onde voltamos para nós mesmos depois da dispersão e da diversidade do dia. Um lugar onde nos recolhemos para descansar e sonhar, para cuidar de nós mesmos. A casa de um homem não é apenas algo que ele tem a chave e a posse, mas o elemento que marca qual o lugar que ele ocupa na cidade. A moradia de um homem referenda o seu pertencimento à cidade e sua cidadania, e, portanto, os direitos e deveres que ali lhe competem. Então, eu digo que toda criança e adolescente ela tem direito de ter esse lugar. Esse lugar onde Gaston Bachelard diz que é o lugar onde nos recolhemos, onde nos encolhemos, e é este lugar que nos significa como seres humanos. Que, então, que as crianças tenham o direito de ter este lugar. E eu encerraria dizendo, acho que contando por mim mesma a história que contei para a Sandra, que eu, atendendo uma família, onde a mãe o tempo todo morou numa instituição, e ela me dizia que um dos seus maiores sonhos era cozinhar numa panela pequena. Quem é do nosso movimento conhece esta mãe que eu estou dizendo. Ela deu muitos depoimentos, mas ela, todas as vezes que eu ia atendê-la, eu consegui fazer um pouco essa escrita, que foi, eu percebia que aquilo que a Sandra disse, quando nós nascemos, é como se carregássemos uma bolsa aqui do lado, e fôssemos colocando ali dentro todas as nossas experiências positivas e negativas, com um detalhe muito importante: ninguém pergunta na boca da bolsa quem foi que colocou. Se não é mãe ou se não é pai, consanguíneo, não pode colocar, não é isso que está dito. Dentro das bolsas que cada um de nós carregamos, significa que nós também conseguimos que pessoas significativas colocassem algo aqui dentro. E foi com esta mulher que eu aprendi que ela revirava a bolsa dela, porque ela queria ser mãe, mas, na verdade, ela só sabia procurar uma mãe. Então, ela não conseguia ser mãe dos seus filhos,
porque muitas vezes, até em nós profissionais que dávamos atenção a ela, ela se voltava com esse sentimento de maternidade que ela vivia procurando por toda a sua vida, né? Então, eu acho que nós precisamos pensar em colocar muitas coisas boas nas bolsas das crianças, né, que estão conosco. E eu trouxe um filminho muito rápido, por favor, se for possível passar. Hoje, em Campinas, nós estamos trabalhando intensamente para não ter mais acolhimento de criança de 0 a 6, e, para isso, nós temos 2 abrigos de mulheres, um da saúde para mulheres grávidas ou com crianças, usuárias de substâncias psicoativas, um abrigo de mulheres em situação de vulnerabilidade, sem essa problemática, e uma casa-lar para adolescentes grávidas. E diminuímos de 18 bebês retirados na maternidade para 5 no primeiro ano dessa intervenção, e esses 5 foram para famílias acolhedoras. Então, nós estamos trabalhando a não institucionalização de bebês, e, com isso, após o curso em Harvard, nós fizemos, então, em Campinas, um plano municipal pela primeira infância, que foi entregue em dezembro último, e o filminho fala disso. Campinas tem sido destaque nacional por reduzir em 60% o número de recém-nascidos levados para os abrigos. Sou Érica Ferraz, coordenadora do Serviço de Acolhimento e hoje Cidadã Repórter. Essa redução é resultado de várias ações da Prefeitura. Entre elas, a elaboração de um plano para a primeira infância campineira, criada em 2017 para qualificar o atendimento de crianças de 0 a 6 anos de idade. As crianças em situação de vulnerabilidade e risco acabam tendo uma defasagem muito grande no acesso ao conhecimento, ao estímulo, à formação das sinapses. Essa criança, quando cresce, não vai ter só mais chance de ter depressão, de ter problemas emocionais outros. Ela vai ter, inclusive, problemas orgânicos, mais chance de ter pressão alta, de ter diabetes. O vínculo mãe e bebê não só é capaz de proteger a criança nos seus primeiros dias de vida, nos seus primeiros anos de vida, mas principalmente projetar um futuro tranquilo. Várias instituições, em parceria com a Prefeitura, estão engajadas em fortalecer o vínculo entre mãe e filhos, isso para evitar o abandono. A Casa da Gestante é uma delas. A Evelyn, de 23 anos, está na 3ª gestação. Depois de vários problemas com a família, passou a usar drogas, ficou grávida e decidiu buscar ajuda. É minha razão de viver, né? Através desse vínculo, fazer a construção de uma nova vida. Já as adolescentes em situação de vulnerabilidade que ficam grávidas também são acolhidas, só que na casa-lar. Elas recebem cuidados durante a gestação e ficam com os bebês recebendo todo o apoio até completarem a maioridade. A Casa de Apoio Santa Clara acolhe mulheres que estão em situação de rua, grávidas ou com filhos. Fui acolhida com todo amor, carinho. Já inscrevi meu filho na creche e assim tá, melhorando minha vida. Mas em último caso, os pequenos que por algum motivo foram retirados da família e aguardam um parecer da justiça ainda podem ter o afeto e carinhos necessários numa família acolhedora. É uma experiência única, muda os nossos valores, muda os nossos princípios, vale muito a pena. Então, pensar uma cidade em torno disso é falar de uma grande inovação e uma grande vanguarda das políticas públicas. Eu sou Érica Ferraz e hoje fui Cidadã Repórter. Muito obrigada.